Muitas pessoas enfrentam adversidades em seus relacionamentos interpessoais. Aliás, me parece que a grande maioria de nós não temos problema com outros relacionamentos, né? Ou pelo menos com nenhum outro ser que não seja o ser humano. Dificilmente você vai ter um problema com um cão, com um gato, certo? Nós vamos ter que aprender a lidar com pessoas. Mas hoje eu quero mudar um pouquinho o foco e falar um pouco do relacionamento para com Deus, o quanto ele também é desafiador. Lidar com Deus vai requerer de cada um de nós um nível alto de sensibilidade. Lidar com Deus vai requerer de nós uma sensibilidade a tal ponto de que sejamos capazes de discernir se aquilo que vem à nossa mente, num contexto de voz não audível aos nossos ouvidos comuns, mas algumas informações que precisam ser muito mais do que sentidas, muito mais do que notadas, mas discernidas. Saber de onde ela vem, se ela vem realmente do trono de Deus, se ela vem de uma necessidade ou muitas vezes de um posicionamento nosso emocional, ou se podemos também estar recebendo uma influência negativa do mal, falando aos nossos ouvidos. Quantas pessoas já nos relataram que ouviram vozes que diziam para que elas matassem outras pessoas, vozes que diziam para que elas retirassem sua própria vida, vozes que diziam para ela: você não vale nada, você não vai a lugar nenhum, você é um infeliz, você é sozinho. Quantas pessoas já não tiveram problemas com uma profecia enganosa, e que um profeta, que mesmo apesar de ser de Deus, naquele momento, depois de ter profetizado inúmeras vezes, sentindo e ouvindo a voz de Deus, por algum motivo, não conseguiu esclarecer aquela informação que lhe chegava, e disse para o outro que Deus faria na vida daquela pessoa coisas que Deus nunca disse que faria, e que essa pessoa passou o resto da vida procurando encontrar. Já vimos muito disso. Isso é um grande alerta para nós, porque apesar de respeitarmos os profetas, e aqui somos uma igreja pentecostal, apesar de reconhecermos os dons, muito mais do que isso, nós oferecemos a cada um a proposta de, no mínimo, obter um esclarecimento daquilo que foi dito. No mínimo, buscar entender em Deus se aquela pessoa é a pessoa certa, se aquela mudança é a mudança certa, se aquela hora é a hora certa, se aquilo vai acontecer ou não. Porque se não buscarmos em Deus este relacionamento, inevitavelmente podemos ficar presos ao dom do outro, e não que ele não tenha, e não que não seja uma bênção. Mas a grande questão é: será que essa pessoa, naquele momento em que disse algo para mim, quantas pessoas você já ouviu que se casou debaixo de uma profecia para se casar com outra e viveu numa prisão? E aí eu pergunto a você: o que Deus tem a ver com isso? Será que debaixo da profecia, e que precisa ser ouvida e respeitada, não cabia aquele que recebeu a notícia buscar em Deus, né, uma confirmação, uma resposta? Pautado nisso, eu quero mostrar a vocês algumas coisas que acho que é de suma importância para aqueles que desejam viver ao lado de Deus ou manter um relacionamento com Ele. Sabemos que mantemos relacionamentos por afinidades. É muito comum construirmos relacionamentos fortes com pessoas que pensam como nós, que gostam da mesma coisa que nós, que querem as mesmas coisas que nós. É muito legal chegarmos na igreja e descobrir que, apesar de um flamenguista, certo, gostar muito de futebol, temos aqui um vascaíno, um botafoguense, um tricolor que gosta muito de futebol. Isso talvez nos faça a superar, certo, o time que torcemos, e jogarmos um futebol no dia de sábado, certo?
e brincarmos porque gostamos, há uma afinidade entre nós de gostarmos do futebol, ou de carros antigos, ou de qualquer outra coisa que nos una, ou de ir ao shopping, ou de fazer um churrasco. Na maioria das vezes, nossos relacionamentos mais intensos, eles serão nutridos, alimentados por afinidades. Só que quando nós vamos nos relacionar com Deus, as coisas acabam ficando um pouco complexas. Porque a Bíblia diz, né, ou Deus dizendo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eu não vejo como você vê. Na maioria das vezes, né, algumas coisas que podem nos trazer prazer e satisfação, podem criar para Deus tristeza e desconforto. Algumas vezes nós vamos desejar coisas que não é do agrado de Deus. E para que haja esse alinhamento, nós vamos precisar nos relacionarmos com Deus de uma forma um pouco mais profunda. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1. Gênesis 12, 1. Coloca, por favor, para mim aí. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Nosso propósito hoje, ó Deus, ou sempre, é buscarmos um relacionamento mais próximo, quando a cada dia, Pai, nós possamos diminuir e o Senhor aumentar dentro de nós, o Senhor crescer dentro de nós, onde as nossas vontades e os nossos desejos estejam o máximo possível alinhados, ó Deus, com aquilo que o Senhor deseja. Fala conosco neste momento, com aquelas pessoas que estão em casa nos assistindo, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém? Bom, preste atenção, porque aqui nós vamos ver uma solicitação muito especial daquele que vai se relacionar com Deus. Deus vai pedir algo de Abraão, e eu não sei nem se é muita coisa o que ele vai pedir, mas é importante nós observarmos e entendermos que quem quer se relacionar com Deus vai precisar sofrer uma mudança. Quem deseja se relacionar com Deus, ele vai precisar sair, mudar, ele vai precisar romper. Abraão recebe uma solicitação de Deus. Disse o Senhor a Abraão: sai-te, eu preciso que você rompa, eu preciso que você mude. Não há relacionamento com Deus sem mudanças. Não há relacionamento com Deus sem um rompimento. Não tem como viver uma novidade de vida, o que é a proposta do Evangelho, a proposta da presença de Deus. Aqui eu não estou falando de Evangelho, aqui eu estou falando de Velho Testamento, Antigo Testamento. E Deus está dizendo para um cara chamado Abraão: Abraão, eu quero fazer de você alguém grande. Eu quero entrar na sua vida de tal forma que você viva coisas extraordinárias, sensacionais. Mas para que você viva tudo isso, eu preciso de uma coisa muito simples, ou aparentemente simples. Eu preciso que você esteja disposto a romper. Eu preciso que você esteja disposto a mudar, que você esteja disposto a sair. Sair de onde? Sair da vida antiga. Sair de onde? Sair de um costume antigo.
Sair de onde? De uma vida onde você era o regente, de uma vida onde a batuta estava nas suas mãos, de uma vida onde os seus interesses, as suas vontades, era sempre o principal, era sempre a prioridade. Se você estiver disposto a sair, Abraão, se você estiver disposto a romper, você conseguirá viver coisas extraordinárias. Nós vamos olhar isso mais de perto, mas parece uma solicitação simples, mas não é. Deixar essa tal de vida antiga, fazer com que essa velha pessoa morra aos poucos, porque o velho homem nunca vai morrer de morte súbita. Na verdade, quando nós vamos viver com Deus, ao lado de Deus, todo dia nós vamos retirando oxigênio do velho homem. A cada dia, de forma gradativa, nós vamos eliminando ele, eliminando um pouco de seu vocabulário, eliminando um pouco de suas vontades, de seus desejos. Gradativamente nós vamos, aliás, essa é uma das mortes mais sadias que eu vi até hoje. Todas as pessoas que eu vi tentar matar o velho homem de morte súbita, elas não obtiveram sucesso. Todas as pessoas que tentaram matar num culto o velho homem, a velha mulher, foi só uma questão de tempo até ela observar esse zumbi ao longo do tempo, né, se levantando como um The Walking Dead, um zumbizão vindo atrás de você, velhos desejos se manifestando novamente, velhos comportamentos vindo à tona, velhas companhias renascendo do nada na nossa vida. Mas todas as pessoas que foram mais paulatinas, todas as pessoas que foram mais morosas, todas as pessoas que entenderam que fazia parte de um ciclo. Nós temos aqui na igreja gente que tentou mudar, talvez inúmeras vezes, sem sucesso, do dia para a noite. Mas nós temos aqui gente na igreja que mudou, certo? Paulatino, e caiu depois de 15 dias, levantou de novo e passou 2 meses e caiu de novo, levantou de novo e passou 6 meses e caiu de novo, levantou de novo e passou 2 anos e caiu de novo, até que um dia levantou e não caiu mais. Até que um dia finalmente conseguiu estar de pé, sabe? Aquela pessoa que você vai matando gradativamente no palavrão, no linguajar, no comportamento, no desejo. Mas inevitavelmente não existe ou mudança, ou caminhar com Deus, que não exija de nós uma saída. Eu acho que a grande sacada dessa saída, dessa mudança, desse relacionamento, é entender que ele não é uma prova de velocidade, ele é uma prova de resistência. Onde a cada dia que passa, nós vamos vagarosos, às vezes retrocedemos, certo? Caminhamos um pouco para trás, recuamos, temos alguma queda, alguma dificuldade, algum problema, mas vamos lá, não existe caminhada com Deus sem mudança. Não existe vida com Deus que Ele não diga, sai, mude, rompa. Romper com o quê? Bom, aqui diz, sua terra e a tua terra e a casa de teu, para a terra que eu te mostrar. Esse é o capítulo 12, verso. Mas se eu pedisse você para abrir o capítulo 11, verso 31. Põe aí. Capítulo 11, que antecede o texto que lemos. Tomou Tera, pai de Abraão, tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã. Arã era morto, Ló era órfão. Então preste atenção, essa família morava em Ur dos Caldeus, era lá que Abraão morava, no capítulo 11, não no capítulo 12. No capítulo 11 diz que Tera pega Abraão
seu filho, ou Abrão, perdão, seu filho, e a Ló, sobrinho de Abraão, filho de Arã, ok? Filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. Saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até a terra de Arã e habitaram ali. Verso 32. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Volto 31, porque eu quero mostrar uma coisa para você. Quantas pessoas da família de Abrão ele precisava deixar? Provavelmente, quando você lê o texto do capítulo 12, verso 1, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você imagina, certo? Que esse texto está sendo dito em Ur, e não é. Esse texto está sendo dito em Arã. É em Arã que eles estão. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Em Arã tinha dois parentes de Abraão. Quem eles eram? Tera, o pai, e Ló. Com a morte de Tera, o pai, quantos ficaram? Quantos ficaram? Então, quando Deus diz a Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, preste atenção. Quantas pessoas ele precisa deixar? Uma. Ele deixa? Não. Escute só. Ele está disposto a sair. Ele está disposto a mudar? Sim. Sim, ele está disposto a mudar. Olha só. Sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tem duas ordens. Primeira, sai da terra. Beleza. Ele saiu, sim ou não? Sai da sua parentela. Ou deixa a sua parentela. Ele deixou ou não? Não. Então preste atenção, nós temos alguém aqui que está se relacionando com Deus, e apesar de ser chamado pai da fé, é alguém que tem facilidade de sair, mas que não tem facilidade de deixar. É alguém que está predisposto a obedecer a Deus parcialmente. Ele é capaz de deixar, ou ele é capaz de sair. Mas por que ele não quer deixar? Por que é algo? Ló é filho dele? Sim ou não? Não. Ló não é filho dele, Ló é seu sobrinho. Sim ou não? Sim. Mas Abraão tem um problema. Qual é o problema de Abraão? Ele viveu com isso em Ur dos Caldeus. Ele viveu isso em Arã. Ele vive com uma mulher estéril. E o garoto que caminha com ele, chamado Ló, é filho de seu irmão, já falecido. Preste atenção. Me parece que Ló sempre foi o plano B de Abraão. Ló sempre foi o camarada cujo qual Abraão depositava: já que eu não tenho filhos, eu pelo menos vou deixar alguém do meu sangue a herança. Eu não sei qual é o fator, eu estou te apresentando alguma coisa que eu posso conjecturar que prendia Abraão a Ló. Às vezes nós temos facilidades de sair, é verdade, mas quando o assunto é deixar para caminhar com Deus, quando Deus diz: olha, chega, acabou, o que te fizeram não te matou, deixa isso para trás. O que te aconteceu não conseguiu te consumir, eu entrei na sua vida para mudar a sua história. Deixa essas memórias, deixa essas lembranças, deixa essas dores, deixa isso para trás e vem viver comigo. Sai do pecado. Eu saio, mas levo os traumas. Eu saio, mas levo as dores para viver com Deus. Deus disse: não, sai e deixa. Às vezes deixar é muito mais difícil do que sair. Muitas pessoas enfrentam dificuldade, é verdade, para sair.
estão sempre vinculadas, presas, sabe? Por que você acha que quando Elias toca em Eliseu, o chamando para um ministério profético, Eliseu vai até Elias e diz: Elias, só um minuto, eu vou beijar meus pais, e depois de beijar meus pais, eu vou matar meus bois, e depois de matar meus bois, eu vou quebrar o arado, eu vou fazer uma fogueira, eu vou apresentar os bois, vou dar uma festa de despedida, e depois eu vou me embora, porque para onde eu estou indo, nunca mais tem volta, porque Deus me mandou sair e deixar, e eu saio e deixo, e vou viver tudo que Deus tem para mim. Eu não sei se você já vivenciou isso, ou vive isso, às vezes, numa pequena área da sua vida. E qual é a grande coisa? Você está lidando com Deus, que conhece o amanhã. Leve o que Deus mandou você deixar, e você vai ver o que vai acontecer com o seu amanhã. Então, por mais desafiador que seja, se você vai lidar com Deus, primeiro saia, mude, rompa, depois deixe o que Ele mandou você. Eu gosto disso. Ou não dá para eu pegar todos os textos, tem alguns que me fascinam, e um dos que mais fascina é o 12:11. Bota aí, Gênesis 12:11. Essa é uma lição extraordinária. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora bem sei que és mulher formosa. Verso 12. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Verso 13. Dize, peço, que és minha, para que eu me vá por tua, e que viva a minha alma por amor. Esse Abraão é um cara fantástico. Olha que coisa interessante. Quem é que falou para ele sair da terra dele e da parentela dele? Deus. Deus falou que faria dele uma grande, e que escreveu o nome dele na história, que ele seria o camarada e tudo legal, e ele acredita. Agora ele entrou no Egito, e quando ele está entrando no Egito, ele falou: caramba, eles vão me matar para ficar com a minha mulher. Então eu faço o quê? Eu falo com quem? Com quem me trouxe. Eu vou lá falar com Deus, sim ou não? Não. Eu quis confundir mesmo. Minha proposta era essa. Não. Ele não tinha que falar com Deus. Ele tinha que falar com quem? Com a mulher dele, porque ele sabe que a mulher dele pode ajudar ele, gente. E quando você tem gente que pode te ajudar, pare de pedir para Deus. Porque tem coisa que você resolve com gente, e tem coisa que você resolve com Deus. Não gosta de pedir nada a ninguém. Pro inferno, miserável. Sempre vai ter alguém que vai te ajudar. Você tem que encontrar gente. Para com esse negócio. Tem muita coisa que pode ser resolvida na sua vida através de pessoas. E quando pessoas estão na sua vida prontas para te ajudar, você pede para quem? E quando você não tiver a pessoa, pede para Deus. O dia que ele vai lá sacrificar o Isaac, ele tem alguém para pedir? Não tem. Então o Isaac falou assim: ô pai, estou confuso. O fogo está aí, a lenha está aí, mas está faltando alguma coisa. Abraão falou o quê? Fique tranquilo, meu filho, o Senhor proverá. Sim, porque aquela hora era a hora de falar com quem? Com Deus. Então você quer viver com Deus? Bem, descubra que tem coisa que você resolve você e Ele, e tem coisa que você resolve você com quem está perto de tu. Aprenda isso. Olha só, quem é Abraão? Abraão é o pai da fé. Abraão é o cara que representa e patriarca das 3 maiores religiões do mundo: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Sim ou não? O cara é pai da fé, é ou não é? E o pai da fé chega para a mulher dele e fala o quê? Estou com medo.
Você não é o pai da fé. Eu falei: mas você é a mãe. Eu acho isso fantástico. Olha como é que Deus faz. O que Deus falando? Está falando para mim e para você. Com Deus você resolve as coisas. E com gente ou com as suas forças, com as suas conexões, você resolve as coisas Você sabe por que está assim de gente se lascando? Pedindo para Deus aquilo que os outros da terra podem resolver. Ah, mas eu não tenho relacionamento. Aí o problema é teu. Você tinha que ter. Sim ou não? Você tem que ter. Você precisa de uma emergência, sair aqui agora. Você, sei lá, veio sem carro, está sem carro. E agora? Senhor, manda carruagem do Elias. Não. Você tem que ter um amigo que chega ali e diz assim: Eliezer, pastor Eliezer, olha só, a minha mãe está lá, minha sogra está passando mal. Me ajuda aí lá para ver se ela morre mais rápido. Você está entendendo? Mas você tem que ter uma conexão. Você tem que ter alguém, certo? Aqui nessa terra. Você tem que ter gente. Eu gosto disso porque, olha só, ele vai viver com Deus, sim ou não? E tem coisa que ele resolve na esfera com Deus. E tem coisa que é aqui na terra. Tem gente que acha que Deus tem a obrigação de resolver. Não tem. Vamos aqui. Cadê o William? William, você estava passando mal, tá certo? Precisava de uma intervenção. Você ligou para Deus? Já ia falar que ligou, que eu ia falar, perguntar o número. Eu peguei distraído. Primeiro você falou com ele lá em cima e depois pegou um telefone de quem? Aquele moço lá. Ó. Você está entendendo? Aí sabe o que aquele camarada fez? Saiu da festa que estava, pegou o carro dele, saiu correndo, foi lá e... Você consegue entender isso? Pare de querer que Deus resolva. Aí eu teria que voltar lá no relacionamento entre pessoas. Porque você ficou tão decepcionado, tão sofrido. Que acabou o culto, você vai embora. Para não conversar com ninguém na porta da igreja, para não gerar confusão. Então vai ser monge, cara. Vai para a montanha do Tibete, bota uma cuequinha e senta lá. Porque o reino de Deus é desse jeito, sim ou não? Nós temos que viver com gente e pronto. Porque tem muitas coisas que pessoas vão resolver para você. Eu estou assim de gente que eu preciso. Está aí Luiz, está ali Diogo, está tanta gente aqui, tanto Eduardo, tanta gente, que eu falo às vezes, nem falo com Deus primeiro, eu falo direto com a pessoa. Estou precisando de um dinheiro, falo com o Diogo. Depois falo com Deus. Precisando de uma ideia, fala com o Eduardo, depois eu falo com Deus. Precisando apaziguar meu casamento, fala com o Felipe, meu filho, depois com Deus. Ele é meu mediador, ele é meu conselheiro, entre eu e minha mulher. Você está entendendo? Gente. Então a Bíblia está mostrando Abraão mantinha um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus nos mostra que na nossa vida tem muita gente que pode nos ajudar.